naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Poder, todas as coisas, é muito poder. É poder até falar extremamente, só o necessário, desde que começa a rodar a fita do irmão Branham, às 18 horas, mesmo na cozinha até, não é? Falar só o que está concernente ao serviço. No átrio, lá no pátio, tudo vira santuário, não é? Mesmo entre os diáconos, tudo é santuário, os corredores, assim que começa a palavra ecoar, não é? Amém? Glória a Deus. Então vamos poder também estas coisas, estas coisinhas, não é? E os diáconos pedem desculpas porque não puderam reservar lugar suficiente para os pastores aqui. Não tiraram o banco dali, esqueceram, não é? Ali do corredor. Eles pedem desculpa, mas amanhã vai estar tudo em ordem, não é? Tem algum pastor aí em pé? Não? Tem não, né? Aí, poderia vir para cá? Há lugar aqui ainda? Ah, não? Reservados para os pastores? Muito bem. Porque a nossa apresentação hoje vai ser um pouco diferente. Aliás, bem diferente, não é? Nós vamos apenas projetar a filmadora num grupo, no outro grupo, no outro grupo, e aí fica registrada a presença de cada um. Amém? E de manhã nós estamos nos identificando melhor uns com os outros nas reuniões privadas. Ainda quero deixar o parágrafo, no parágrafo 154 da mensagem de Pérgamo, uma frase que está no parágrafo: ele era um povo abençoado pela soberania de Deus. Ele era um povo abençoado pela soberania. Então sempre houve, todos os povos são abençoados, chuva, sol, dons e coisas assim. Mas há um povo que é abençoado pela soberania, e que nem quando a igreja souber o que ela é um povo abençoado pela soberania, então virá o rapto. Aí acaba muita coisa que nós vamos ouvir o pastor Juvenal dizer aqui no vídeo. Muita baixaria, foi o termo que ele usou. Muitas picuinhas, não é? Certo? Ele era um povo abençoado pela soberania de Deus. Então há um grupo, a humanidade abençoada por Deus, mas só um povo eleito, é que é abençoado pela soberania. Aí agora então os pastores vão ver o que é soberania. A noiva é abençoada pela soberania, não é pela bênção comum, porque ela não goza, não é da salvação comum, é pela soberania. Amém? Glória a Deus. E talvez a gente chame um ou outro para falar um pouquinho sobre essa soberania, se der tempo. Então nós já ganhamos tempo. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé todos que puderem, claro, não é? Ele era um povo abençoado pela soberania de Deus. Pela soberania de Deus. Então Jacó era abençoado pela soberania de Deus. Davi, Abraão. Por isso não morreram, não é? Enquanto outros morreram. Não é certo? Only believe.
soubesse que Jesus está aqui presente, como você sabe e crê, você poderia aplaudi-lo com bastante palmas. Aleluia! 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 Amém! Irmão Aristides, ajuda aqui. Castelo forte é o nosso Deus. Castelo forte é o nosso Deus. É o número 1 desse cenário nosso. Castelo forte é o nosso Deus. Não deixa esfriar não. Castelo forte é o nosso Deus. Vamos dizer? Castelo forte é o nosso Deus. Amém? Amém. Aleluia. Agora, enquanto nós cantamos ainda em pé, eu gostaria que o irmão... como é que chama seus irmãos aí, irmão Mauro? Josué, Jetson, se pusesse ali apóstolos, e o irmão Jair, genro do irmão Jair, fica por ali também, por favor. Né? Aleluia. Vamos.
Boa noite, meus amados. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo continue da maneira como já tem se manifestado sobre nós nesta noite. Amém. Hoje, a abertura do encontro, dizia o pastor Joaquim, que será realmente uma reunião diferente, especial. E nós estamos aqui por isto. E ele dizia: interpreta agora o que os pastores gostariam de dizer nesta noite de abertura de mais um encontro. Eu acredito que todos os pastores aqui diriam comigo o que já está exarado ali naquela parede. Eu queria também que toda a Assembleia recitasse unanimemente aquela expressão ali, aquele texto bíblico, que aquilo é o que trata da nossa vida aqui. Uníssonos, todos juntos. Jesus Cristo é por esta causa que nós estamos aqui. Jesus Cristo é o mesmo que fez lá, está fazendo aqui. Os primeiros foram vulcanizados, os de hoje também serão. Então aqui está os obreiros do Senhor, os pregadores da mensagem da última hora, hoje aqui em Goiânia. Não esqueçam, em agosto em Belém do Pará. Então vamos que vamos. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, amém. Aí, cadê o rapaz? Já está aí? Rapaz, já está aí? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Hein? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Amém. Olha, eu vou dizer para os pastores o seguinte: perguntas, respostas e coisas assim, neste encontro não devem ser trazidas a mim, mas sim no responsável do dia. A direção é completa dele. Hoje o irmão Weber dirigiu, inclusive é o responsável pela mensagem da noite, 2 Coríntios 12, a partir do verso 1 ao 10. Né? Foi maravilhosa a manhã de hoje, a abertura, não é? Então, qualquer coisa é dirigida ao responsável pelo encontro naquele dia. Amém? Eu só estou com a parte do louvor só. Glória a Deus. Essa apresentação aqui. Ele era um povo abençoado pela soberania de Deus. Amém. Por favor, só os pastores e suas esposas, suas famílias que estiverem aqui nesse vão, por favor, fiquem de pé. Os obreiros, fiquem de pé. Os obreiros. Isso. Agora vamos filmar e fotografar. O pastor Amâncio Montalvani, sempre com sua família distinta, simpática, né, irmão? Mas ali presente, e os demais pastores, todos ali. Isso, muito bem. Glória a Deus. Vamos levantar as mãos e dizer: o Senhor vos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Aleluia. Irmão Jair, o que você vai cantar, irmão? A irmã Vera está ali dentro? Está ali dentro, não? Está ali dentro? Tá. Bota uma faixinha dessa aí para mim, do disco do irmão Jair. Eu gostei do acompanhamento. São hinos, realmente, não é? Como é que é aí? Essa faixinha aqui. Cuidado terno, por exemplo. Antes que você cante. Cuidado terno, dá para sair aí? Está dizendo só uma talagadinha, não é? Então, mais uma vez, ele era um povo abençoado pela soberania de Deus. O rapaz que matou o filho do rei foi abençoado pela soberania do rei. Que a corte, os ministros cortariam o pescoço dele no dia seguinte. Ele foi abençoado pela soberania do rei. Não é certo? Hein? Está bem? Dá para sair agora? Pode soltar. Cuidado terno. Vamos passar para o irmão Jair.
Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele, com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Espera um pouquinho. Como é que é? A irmã Isabel. Senhor, tu estás comigo. E ainda, ele era um povo abençoado pela soberania de Deus. Você vai levar isso desse encontro e você leva, ou não tem jeito de você não levar. O único jeito que você tem é de levar. O caso contrário, dá licença, senta um pouquinho, vem cá. Vem cá, irmão Alcino primeiro. Alcino primeiro, depois Alcino segundo. Espera. Então, se você não quiser levar, quiser se prender em outras normas, nesta hora presente do nosso ministério, a hora que você estiver naquela turbulência, você vai lembrar. Ele era um povo abençoado pela soberania. Não era pela bênção comum, é pela soberania de Deus. Então você vai lembrar da maionese, né? Vai lembrar dos refrigerantes. Como é que é isso, irmão? Que está morrendo, né? Boa noite, irmãos. Todos vocês, creio que sabem, no encontro passado não pude estar até o final do encontro. No meio do encontro eu fui levado às pressas para o pronto-socorro e ali foi constatado que eu tinha um infarto agudo no miocárdio, no lado direito. E o doutor chegou e me disse: olha, eu não vou enganar, o seu problema é gravíssimo, você tem que submeter uma cirurgia imediatamente pela sua vida, senão você é o homem morto. Então foi nesses momentos aí que eu me lembrei de tantos conselhos, tantas recomendações
aqui mesmo desse púlpito, por exemplo, aos ministros, que prematuramente muitos partiriam se não cuidasse da sua saúde. E naquele momento aquilo como delirava na minha mente, né? Aqueles conselhos sobre a maionese. Um grande problema do infarto agudo era por o colesterol alto. Então a maionese, que é a protetora, o veículo para isso, né? Então tanto a gente ouvia e não fazia caso sobre Coca-Cola e essas coisas, né? Então, nesse momento aí a gente se lembrava, né? A gente parecia que estava somente interessado a ouvir sobre coisa espiritual e esquecer desse tempo que Deus deu para nós. Mas nesse momento aí que eu pude lembrar desses conselhos e pensar que Deus não está interessado somente na nossa vida espiritual, mas que nós cuidamos também desse templo que Ele deu para nós. Então aí que eu comecei a valorizar essas coisas. Mas dali um momento me veio uma lembrança assim. Mas eu tenho a certeza que nesse momento milhares e milhares de irmãos e irmãs estão orando por mim, aleluias. E nesse momento eu quero dar o meu agradecimento a todos vocês. Eu subi dali momentos, alguma hora, irmãos e irmãs me visitando lá e pastores. Eu soube que até mesmo vocês cantaram o hino a Deus em louvores, lembrando de mim, orando por mim, como muitas igrejas, cantando o hino também, somente crer. Muito obrigado por isso. Eu digo, eu estou aqui por fruto de vossas orações, aleluia. E que o Senhor me ajude, vocês sigam orando por mim, para mim não comer mais maionese, tomar Coca-Cola, essas coisas. Que Deus abençoe. Estarei para
Esse aqui, ó. Isso. Ali, então, veja mais um grupo de heróis da fé. De um povo de obreiros abençoados pela soberania do Senhor. Porque se não fosse pela soberania, vocês, eu creio, cada um diga por si. Abraão que o diga. Davi, então, que o diga. Se não for a soberania do Senhor, não é verdade? Então, o povo de Deus, diga: Jesus abençoa esse grupo de ministros. Abençoa, Jesus. E que eles possam ser sempre aquelas pessoas: tudo posso naquele que me fortalece. Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Amém. E a soberania? Jessé e Jedson, sobre Elias e Eliseu. Estão aí? Estão? Estão prontos? Faz favor. Então, irmão, faz favor. Lembro-me neste momento sobre Moisés e o Monte Sinai. Quando Deus disse: não ultrapasse os limites que eu estabeleci. E quem ultrapassar esses limites, seja homem, seja mulher, seja quem for, animal, ele deverá de morrer. É uma advertência de que não devemos ultrapassar os limites estabelecidos por Deus, o que seria a morte. A palavra de Deus é o limite de Deus. O limite de Deus é de Gênesis até o Apocalipse. E aquele que tirar ou acrescentar, seu nome também será tirado do livro da vida. Tem uma consequência. Porém, o soberano pode passar por cima daquilo que ele estabeleceu de seu próprio limite. Por exemplo, quando ele disse a Moisés, o profeta: não farás imagem alguma daquilo que está no céu, na terra ou debaixo da terra. Porém, o soberano deu meia volta e disse: faça 2 querubins de ouro. O soberano, passando por cima daquilo que ele mesmo estabeleceu como limite. Deixe-me dizer, para concluir, a história daquele moço que seria fuzilado no outro dia, porque ele desertou. Lá um amigo dele intercedeu por ele diante do presidente Abraham Lincoln. A lei, a Constituição, que é uma Bíblia nos Estados Unidos, a lei dizia: esse homem deve morrer. A Bíblia ali, a Constituição dizia: é morte para ele. Porém, quando aquele moço intercedeu pelo seu amigo, o soberano, o presidente Abraham Lincoln disse: não mate esse homem. Isso é soberania de Deus. Elias e Eliseu. Espera um pouquinho. Fiquemos de pé. Faz favor. Faz favor. Tem algum pastor aí de trás da parede? De trás da porta? Faz favor. O pastor Adil já falou aqui hoje no rádio, né? Sai mais um pouquinho para cá, quem tiver aí. Isso. Vamos botar a máquina. A filmadora. Filmando. Eu tenho que esconder, né? Não? Tá bom. Nós temos uma caravana de excursão lá de 45 pessoas de Santa Catarina. Que Santa Catarina vos abençoe. Aleluia. Jesus Cristo, né? Aleluia. Amém. Quem disse amém? Amém? Amém. Muito bem. Então aí estão filhos de Deus que estão vivendo sob a soberania. Homens abençoados pela soberania de Deus. Porque eu seria o primeiro deles que já devia ter morrido. Agora eles que falem por si. Cada um que fale por si. Agora eu sou o primeiro que deveria já ter sido extinto já, não é? Mas por causa da soberania da graça, estou aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos dizer todos juntos:
Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor continue vos abençoando. Levante sua mão, levante sua mão. Isso, vocês é que abençoam os obreiros, vocês é quem abençoa mesmo. Isso é verdade. Deus vos abençoe também. Amém. Amém. Deus abençoe. Vamos ouvir o hino. Elias, Eliseu. Deve ser muito bom. Amém. Dois homens caminhavam juntos, eram muito amigos e homens de Deus. Um deles se chama Elias, o nome do outro é Eliseu, que trabalhava no campo, preparando a terra para a plantação. Elias chegou no momento e disse: me segue. Não deu explicação. O profeta Elias seguiu. Disse: me segue, Eliseu. Então Eliseu repetiu: aonde tu fores também irei. Não posso deixar teu caminho, pois sei que um dia vai subir. Se um dia eu ficar sozinho, tua porção dobrada eu quero pedir. O homem deixou sua praia e junto ao profeta foi caminhar. Chegando os dois numa praia, Elias pediu para ele ficar. Porém ele disse: não fico, contigo o rio vou atravessar. Se de lá tu fores tomado com a tua capa, eu quero voltar. O profeta Elias pediu: fique aqui, Eliseu. Porém Eliseu repetiu: aonde tu fores também irei eu. Não posso deixar teu caminho, pois sei que um dia vai subir. Se um dia eu ficar sozinho, tua porção dobrada eu quero pedir. Hoje estamos vivendo a mensagem de Elias no tempo final, chamando todos eleitos de volta à palavra original. Não haverá outra era com outro profeta e outra pregação. Elias já trouxe a mensagem, tirando os eleitos da denominação. O nosso Elias
partiu, mas sua mensagem ficou. Está abalando o Brasil e outras nações ao nosso redor. Não posso deixar seu caminho, pois sei que um dia vou subir. Se um dia alguém ficar sozinho, é porque a mensagem deixou de ouvir. Amém. Aleluia, amém. Ele era um povo abençoado pela soberania de Deus. Eu sou abençoado pela soberania de Deus. Você quer dizer isso? É. Abraão era abençoado pela soberania. Não era bênção comum, não. O crente comum, o mundo religioso é abençoado pela bênção comum. Deus abençoa todo mundo. Mas a noiva é abençoada pela soberania de Deus. Deus se põe isso na cabeça e 30 centímetros abaixo da cabeça. Amém. Glória a Deus. Vocês gravaram também, né? Gravaram? Gravaram esse hino? A próxima? Tá bom. Deus abençoe vocês. Agora a próxima irmã Lucelena, Viver por Cristo. Ai, que beleza. Viver por Cristo. Pastor Luiz Mendes, com a maestria que o senhor tem, olha, dentro de 2 minutos a gente ouve tanta coisa sobre soberania. Ele vai dar mais um exemplo tremendo de soberania. Vem de lá. Boa noite. A soberania de Deus claramente foi mostrada pelo apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículo 16. Porque não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus que se compadece. Somos eleitos pela presciência de Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleitos pela presciência de Deus Pai. São Paulo disse aos Efésios, capítulo 1, versículo 4: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. E baseado em que Deus nos elegeu? Em nossa bondade, naquilo que faríamos em nossos méritos? São Paulo disse que não aos Romanos 9. O irmão Brana chega a dizer que Esaú era 2 vezes mais homem do que Jacó. No entanto, Deus disse em Malaquias capítulo 1: amei a Jacó e aborreci a Esaú. O profeta de Deus afirma que Israel tinha coisas que não eram dignas de elogio, mas a despeito de todas as suas imperfeições, Deus, pelo seu propósito que age através da eleição e não através das obras, Israel tinha a coluna de fogo durante a noite, a nuvem durante o dia, a serpente de bronze, a rocha ferida. Eles foram vindicados em Deus. Amém. Amém, amém. Ele citou exatamente isso aqui, ó. Eles tinham seus lados que não eram dignos de elogios, mas a despeito de suas imperfeições, pelo propósito de Deus que age através da eleição, pela graça e não pelas obras. Eles tinham a nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Olha, o que é aquilo ali? O que é aquilo ali? É a mesma nuvem, é a mesma coluna de fogo. Eles tinham a rocha ferida, a serpente de metal e os sinais de maravilhas. Eles foram vindicados, não em si mesmos, mas em Deus. Amém, 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 amém. Ele era um povo abençoado pela soberania de Deus. Por isso, o seu desejo é viver por Cristo. Aleluia.
Cristo, a vida verdadeira, seguimos sempre no mundo falar. Fiel a Cristo e a voz do dever, eis o caminho do vero prazer. Jesus bendito, a ti me entrego enfim, na cruz morreste por todos nós, por mim. Só tu és o meu Deus, todo o meu amor. Em mim vive, ó Deus, e eu viverei por ti. Em mim, ó Deus, e eu viverei por ti. Viver por Cristo, onde eu estiver, cumprindo em seu nome todo mistério, pronto a sofrer aflições e pesares, a cruz levando sem nunca murmurar. Jesus bendito, a ti me entrego enfim, na cruz morreste por todos nós, por mim. Só tu és o meu Deus, todo o meu amor. Em mim vive, ó Deus, e eu viverei por ti. Em mim, ó Deus, e eu viverei por ti. Amém. Uma das grandes provas de soberania na Escritura, eu me lembrei ali sentado, foi quando aquela mulher samaritana foi trazida perante o Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que pela lei de Moisés ela tinha que ser morta apedrejada. E os credos, dogmas daquele dia trouxeram ela a Jesus Cristo para essa finalidade, porque eles não tinham misericórdia. Mas chegaram diante da grande soberania de Deus. E ele disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Os credos, dogmas tiveram que ir embora, e aquela mulher recebeu a graça, a soberania de Deus, e por isso ela viveu. Eu gostaria de ler esse parágrafo aqui na mensagem do profeta. A influência de um homem sobre o outro é curtinho, diz assim: faça-se pequeno sempre. Faça-se pequeno, sempre seja pequeno. Não seja a pessoa importante, seja o pequeno sujeito. Está vendo? Deus é o único que é grande entre nós, o soberano. Amém? Ele é o único. De qualquer maneira, isso é correto. Não deseje dizer, é uma santa igreja, oh, o povo santo. Não, não. É um santo Deus no povo. Amém? Aqui quem é santo é o Espírito Santo. Vê? É uma igreja, ele diz, é uma igreja ímpia, um povo ímpio, isso é correto. Não há tal coisa como uma igreja santa. É um Deus santo na igreja. Amém?
Glória a Deus. Não é um povo santo, é o Espírito Santo no povo. Então você não está falando do povo, você está falando do Espírito Santo que está no povo. Ele que tem que ser engrandecido no nosso meio. Amém? Amém? Amém. Só um minutinho, ó. Deus abençoe a caravana de Santa Catarina e de todas as partes do país que vieram aqui. Todos os irmãos, amém? Deus já está abençoando, né? Já abençoou. O pastor Weber, ele está disposto, hoje ele estava disposto a passar do meio-dia e a tarde toda, né? E no fim das contas, quem levou o chumbo foi só eu. Eles mesmo foram embora, né? Nem comer comigo ele não quis, viu? Tá bom? Mas está certo. O pastor Vanderlei já chegou, o pastor Adil já chegou. O pastor Vanderlei ocupa o espaço, a direção amanhã, né? Amanhã, quinta-feira. E então, agora nós vamos, antes do Encontro Conjunto Prepara, nós vamos ouvir o pastor Ivaldo, mas na tela. Ele pregou aqui sexta-feira atrasada e ele estava hospitalizado e o irmão Walter até pediu para que alguns pastores orassem, o irmão Mauristides, né? O visitassem, e agora de tarde ele já chegou aí, né? E engraçado que ele deu uma palavra, você se lembra aqui, a igreja de Goiânia, como se ele já estivesse falando para o encontro, como se ele não fosse estar no encontro, não sei como assim, né? Então solta a fita aí, Zastras, a minha maneira. 1, 2... Sou estrangeiro, sou peregrino, só uma noite moro aqui, só uma noite moro aqui. Oh, não me impeças, eu quero seguir para cidade maravilhosa. No mundo não tem o que procuro.
Obrigado, irmão. Os irmãos dessa bancada aqui, o diácono, graças a Deus que o irmão Prata está vigilante. Fiquem de pé os obreiros, com suas famílias, né, também. Aleluias. Deixa eles registrarem, filmarem, gravarem, não é? A igreja diz: o Senhor vos abençoe. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Ele era um povo abençoado pela soberania de Deus. Ele era um povo abençoado pela soberania de Deus. Se você você diga: eu sou abençoado pela soberania de Deus. Eu sou abençoado pela soberania de Deus. Amém. Agora, nós estamos numa batalha, como Israel estava, e ainda temos, olha, nós vamos ter uma noite de vigília, tá bom? Combinado? Combinado? Glória a Deus. Então, sem prejudicar a mensagem da noite, ainda temos um corinho, batalha, batalha. Cadê o bumba? Bumba, 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 bum, 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 bum. Hã? Como é que é o nome? Bumbo. É bumbo? Bumbo. Como é que é? Bobo. É bobo. Irmão Carlos, como é que nós vamos fazer? Tem que botar o microfone para ele, né? Vem para cá. Isso, chega aí. Mais para lá, irmão Divino, um pouquinho. Isso. Aí. Vamos, não perde tempo não, gente. Pum. Glória a Deus, aleluia. Vamos ficar em pé um pouquinho, quem está sentado? Para descansar, né? Glória a Deus. Olha, se vocês concordarem, nós podemos ter uma festa todas as noites. Amém? Glória a Deus, aleluia. Amém. Eu pensei que vocês já estavam prontos. Vamos lá. Jesus
Ó, marchando para o céu, vamos? Marchando para o céu, vamos? Vamos marchar para o céu? Vamos, então vamos, marchando para o céu. Marchando para o céu, vamos lá. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Se não fosse a soberania, o acusador das nossas almas conseguiria em alguma hora fazer mesa preparada, amigo. Fazer que o Senhor desistisse de nós, né? Se não fosse a soberania, o acusador das nossas almas conseguiria que alguma hora o Senhor se
desfizesse de nós, né? Porque tem horas que só a soberania que nos guarda. Mas a soberania é muito vasta, é muito tremenda. Um dia Deus desceu lá na Caldeia, uma nação esquisita, que tinha uma cidade esquisita ali, a Babilônia, instalada ali. De lá ele chamou um homem chamado Abraão. Nós não sabemos o que Deus tinha com aquele povo, nada, soberania. Ele pegou Abraão e fez um pacto com Abraão inquebrável. E veio trabalhando com esse Abraão. E desse Abraão ele trouxe uma linha muito tremenda. Está aqui em São Mateus. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá, e Judá a seus irmãos. Nessa linha aqui a soberania vem passando. Numa linha esquisita. Uma linha esquisita, um Abraão esquisito, nós não sabemos quem ele era. Deus pegou ele e falou: é você, Abraão. Não é você. E trouxe essa linha, e de Judá, e Judá gerou de Tamar. Olha a soberania. Vocês conhecem a história? Judá e Tamar? Judá gerou de Tamar a Ferez e a Zerá. E Ferez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou de Racabe outra vez. Olha aí. Vocês conhecem aí? Salmão, o general lá de Israel, casou com a Raabe de Jericó, uma mulher perdida, soberania, que se arrependeu. Gerou de Racabe a Boaz, ou Boaz, né, como queira, e Boaz gerou de Ruth, outra soberania. Gerou a Obed, Obed a Jessé, e Jessé gerou o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Agar. Outra coisa esquisita. Oh, sim. A soberania, né? Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias, a Batseba. Eu misturei Agar com a Batseba. Outra vez a soberania, passando por uma linha sem dar explicação. Soberania não dá explicação. Amém? Soberania não explica. Tem hora que se Deus tivesse que explicar para Satanás, Satanás alcançaria até mais argumento a nosso respeito. Ele não pode chegar, ela não pode, por isso. Ele não pode, ela não pode, e ele conseguiria, pela lei, mostrar e acusar diante de Deus. Mas Deus é soberano e ele diz: ninguém tira das minhas mãos, e acabou. E aí ele veio até chegar em Jesus Cristo. 14 gerações, e mais 14 gerações até a deportação para a Babilônia. E aí ele veio vindo de geração em geração, e a maior prova de soberania hoje somos nós aqui. Tem gente muito melhor do que nós que poderia estar aqui, mas somos nós que estamos. Soberania, alturas santas voarei. Mas é mesa preparada. Ele preparou a mesa para nós perante os nossos inimigos, perante os nossos defeitos, as doenças, os males. Ele preparou a mesa. Amém? Só mais essa, então, somente crer. Aí o pregador entra para pregar só 3 horas, mas não, de jeito não. Aleluia. Cálice transbordante.
Jesus. Amém, amém. Ele era um povo abençoado pela soberania de Deus. Amém? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Ó, você sabe que desde que hora eu estou acordado? Desde antes das 4. Trabalhando direto, graças a Deus, né? E tô com vontade de trabalhar mais. Pastor Joaquim, quando baixava com as crianças, ouvia uma voz dizendo: isto tem um propósito. Amém? Deus abençoe. Arranja mesmo, né? Ele arranja. Aleluia. Boa noite para todos os irmãos e irmãs. Eu gostaria de fazer uma oração com toda a igreja. Fechemos nossos olhos. Senhor nosso Deus, há uma atmosfera tão boa que nos envolve aqui. E te rogamos que o Senhor continue nos abençoando, de maneira tal que nesta noite os enfermos sejam curados, que os crentes que ainda não receberam o batismo do Espírito Santo, que tenham uma experiência contigo, que o pregador seja bem-sucedido, tomado completamente pelo Senhor, que possamos sair daqui grandemente abençoados. Ó Senhor, Tu és a sombra fresca no momento do calor. Tu és a água para matar a nossa sede, para refrigerar a nossa alma sequiosa neste deserto abrasador. Tu és o nosso advogado que nos defende diante das acusações do promotor Satanás. Tu és o grande curador para o enfermo. Continue operando no nosso meio, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Preciosa igreja, desde os tempos mais primórdios, o conceito original acerca da divindade foi este: um ser supremo, criador de todas as coisas. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Evangelho de São João capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. O apóstolo São Paulo chegou a dizer que a natureza, a criação, deixa todo mundo inexcusável, porquanto ela testifica da existência de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque o seu poder e a sua divindade se veem e se entendem pelas coisas que foram criadas, para que por elas eles fiquem inexcusáveis. O salmista proclamou: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Salmo 19. Agora, este Deus, Criador de todas as coisas, se revelou na pessoa de Jesus Cristo. Por Ele temos acesso ao Pai. Efésios capítulo 2, versículo 18. E por Ele temos acesso ao Pai em um Espírito. O Senhor Jesus se apresentou como caminho em São João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sabemos nós que nesta noite, Jesus Cristo, o mediador entre Deus e os homens, porque, como acabou de cantar o nosso irmão, os homens arranjaram tantos mediadores e até mediadora, mas prevalece o que São Paulo disse na primeira carta a Timóteo 2, versículo 5: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo está aqui nesta noite. Ele não pode ser visto,
ele não pode ser apalpado, porque ele não é matéria, ele é espírito. E por ele ser espírito, você só faz contato com ele exclusivamente através do sentido que está na terceira esfera, a alma, fé. Porque a fé é a prova das coisas que não se veem. Jesus está aqui. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Amém. Aleluia. Amém. O fim do tempo. Faça lá. Aleluia, oh Jesus, continua abençoando, aleluia. Irmã Sueli, Estrada da Fé, não é? Estrada da Fé, irmã Sueli, já está aí? Já, não é? A irmã Sueli é a esposa do pastor Raimundo Maia? É? A Estrada da Fé. Irmão Royal, por favor. Dizem que, como é que é? Tirou o Royal? No mês de julho em diante vai ser real, porque vai acabar o Royal, né? Glória a Deus. Mas
Como é que está se sentindo? Eu, como os demais falaram, não poderia falar diferente senão sentir-se bem. Eu estava pensando muito sobre esses dias, que nós vivemos um momento em que a soberania de Deus entrará em cena de uma maneira total na vida da noiva. E eu me recordo de um caso que eu li uma certa ocasião, de duas jovens irmãs, e uma era dependente de um remédio que ela tinha que tomar 7 gotas de manhã e 7 gotas à tarde, senão ela morreria. E na época da guerra da Alemanha, elas foram perseguidas, eram judias, e elas foram levadas para extremos diferentes. E então aquela irmã que cuidava da doente ficou sem saber mais nada acerca da sua irmã. Então o vidrinho de remédio mostrava no livro, ele era um vidrinho redondo, porém não se via o líquido dentro dele, não era transparente. E passaram-se muitos meses, e então quando veio a libertação, o final da guerra, então aquela irmã procurou saber dela, para saber onde ela estava sepultada ou algo assim. E quando ela procurou pela sua irmã, ela encontrou ela viva, e ela não entendeu aquilo. E quando ela perguntou para ela o que tinha acontecido, ela disse simplesmente, o remédio não acabou. Ela disse, todo dia de manhã eu ponho as 7 gotinhas e à tarde aquelas mesmas gotas, e cada vez que eu viro o vidrinho, sempre tem o remédio. E então ela disse que não entendia aquilo. Ela disse, quer ver? Eu vou te mostrar. Pegou o copo de água, virou o vidrinho e não saiu nem uma gota. Não precisava mais. Ela já estava salva. Deus, em sua soberania, aumentou aquele remédio, e como fez com a viúva dos dias de Elias, ela fez com aquela moça que temia o seu nome e que lhe amava. E mais uma pequena palavra apenas, os irmãos. Eu quero dar um pequeno testemunho que aconteceu ali na minha região. Eu fui chamado por telefone para batizar um homem que era chefe geral do reflorestamento daquela firma. Seu primeiro contato com a fé foi em Curitiba, através de um irmão. E aquele homem não aceitava nem crente em sua casa. Ele até tocava a sua cunhada dali. Vivia uma vida apenas de vícios. Mas um dia ele ouviu falar da mensagem. Ele disse, essas religiões, eu estou cansado de bater na porta de minha casa. Mas essa aí eu quero que entre na minha casa. Mande o pastor lá. E eu estava de viagem e não pude ir. E quando eu cheguei de viagem, estava ali um aviso, emergência, batismo urgente, caso de morte. Mesmo cansado, e ali ainda tomei alguns irmãos e fomos até aquele acampamento, e achamos ele um homem mais alto do que eu, pesava menos de 30 quilos. Mas ele teve força para se levantar da cama e marchou até onde nós pudemos preparar uma piscina para ele, uma piscina de plástico, enchemos d'água, água quente, esquentando água, aquela coisa. E ele entrou ali dentro daquela piscina, e eu o batizei no nome do Senhor Jesus Cristo. E ele saiu dali, e o Senhor o recolheu à glória. Porém, um dia sentado no ônibus de viagem, 2 homens estavam falando mal dele atrás de mim. E um disse para o outro, aquele homem que era o chefe, já morreu, está lá no inferno, abraçado com o diabo. Eu não falei nada, não me identifiquei, só escutei, e abaixei a minha cabeça e glorifiquei a Deus, e disse comigo mesmo, companheiros, quem o batizou no nome do Senhor Jesus Cristo está na vossa frente. Eu pensei e disse, vocês estão enganados. Ao invés de ele estar abraçado no inferno com o diabo, ele está abraçado com os salvos no paraíso, esperando pelo aquele grande dia da volta do Senhor. A soberania de Deus, que pode descer a um leito de enfermidade como aquele,
e salvar uma alma peregrina e forasteira como aquela. Esse mesmo Deus está aqui nesta noite, e a sua soberania está aqui, e o fruto da soberania, que é sua graça, está em nossos corações. Deus os abençoe no nome de Jesus Cristo. Obrigado. Amém. Amém. Um minutinho, irmã Sueli. A senhora é paciente, não é? Eu disse outro dia no rádio, me mostre um batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo na Bíblia Sagrada, na história, até 325 anos depois de Cristo, até o Concílio de Nicéia. Me mostre um batismo na Bíblia Sagrada, a prática de Mateus 28:19, a obediência de Mateus 28:19, batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Me mostre isso e eu vou gritar para o Brasil todo que eu sou falso profeta, que eu sou um falso pregador. Até hoje ninguém nunca mostrou o contrário, porque não tem jeito. Na Bíblia Sagrada só tem batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Pedro tinha a chave do reino dos céus, ele tinha a revelação de qual era esse nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nome: Pai é Senhor, Filho é Jesus, Espírito Santo é Cristo. A igreja cristã nunca batizou nos títulos. Isso é a marca da besta. Roma pegou isso no Concílio de Nicéia, 325 anos depois de Cristo. Sepultou isso durante as eras, até chegar à Era Negra. Depois brotou a lavoura com Lutero. Ele não podia ter tudo. Veio depois mais um crescimento com João Wesley. Ele também não podia ter tudo. Vieram os dons espirituais acompanhando Filadélfia. Eles também não podiam ter tudo. Mas agora ela tem que ter tudo. Tudo. Batizando em nome do Senhor Jesus Cristo, como Paulo batizou, foi batizado, como Pedro batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, arrependei-vos e convertei-vos. Arrependei-vos e sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E aí então você entrará na estrada da fé. Transforma
segurança percebi, confiança recebi, pelo poder do Senhor. Mas além de tudo eu vi um perdido pecador dar um passo para Jesus, aceitando a salvação, plena paz no coração, pelo sangue lá na cruz. Este Deus ainda é um Deus vivo de poder. Ele está sempre operando no cansado e abatido. É um Deus que tudo vê. Este Deus ainda é um Deus vivo de poder. Ele está sempre operando no cansado e abatido. É um Deus que tudo vê. Amém, amém. Glória a Deus. Eu estou em aperto aqui porque tem que deixar o quarteto por último. O conjunto não é a mesma coisa? É o conjunto agora? É? Conjunto? Com lágrimas. Enquanto o conjunto se ajeita, eu queria saber, tem algum pastor com um nó na garganta, assim, para falar alguma coisinha rápida? Algum pastor que está com um nó na garganta, assim? Então, vem aqui. Eu não vou chamar pelo nome, não. Por favor. E qual é a menininha que tinha coragem de conversar um pouquinho comigo aqui? Quem? Qual das meninas? Hein? Não tem nenhuma menina? Você só gosta de rir para mim, né? Você está rindo de mim ou para mim? Aqui mesmo, já chegar aqui, já. Opa! Isso. Vai aqui lá. Isso. De quem que você era filha? Clarice. Era? É. É? Era? Não, sou ainda. Como que é seu nome? Lorena. Desde quando? Sempre. Você é de onde? Eu? De Goiânia mesmo. Goiânia mesmo? Goiânia é capital de onde? Eu não sei. Glória a Deus. Mas escuta aqui, o que mais te alegrou nesse encontro até agora? Vira mais um pouquinho. Vira pra lá, isso. Mocinha, ups. Aê, mas igual a mão Zé Berto, ups, né? Ups. Mas é bonita, né? Escuta aqui, o que te alegrou mais nesse encontro? Você lembra dos cultos, de tudo aí? Como é que foi? O que te alegrou mais? A pregação dos pastores. Tá vendo? Tá vendo? O que você guardou das pregações? Sobre Joel. Naquela hora que você perguntou quem queria dar a resposta, a minha resposta seria que ele continuasse a seguir o caminho dele e não vingasse. Ela já está falando do filmezinho que nós vamos ver amanhã. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Isso aí é uma confirmação, menina. Eu sabia. É uma confirmação. E sabe de uma coisa? É perigoso nós termos outra fita emendando com a do Joel amanhã. Vai ser uma manhã que ninguém vai ter fome. Quando sair daqui, come até galinha com arroz.
Né? Amém. Bom, e aqui das pregações aqui durante o encontro, o que você guardou? O que mais te chamou a atenção? Ah, eu não guardei nada. Você não lembra o que o pastor Vanderlei pregou, não? Não? Escuta aqui, dos corinhos aí, qual que você gostou mais? Tem tantos. Tem tantos. Aí, tá vendo? Bom, você gostou da marchinha? Marchando o céu vou? Gostei. E da batalha? Gostei. Gostou, né? Tá bom, Grace. Deus te abençoe. Deixa eu... Você está com um nó na garganta? É o gogó. Glória a Deus, aleluia. Irmão João, fala aí, fala. Você vai levar esse microfone? Vai. Eu estava recordando da mensagem pregada pelo profeta: necessário vos é nascer de novo. E o irmão Brana, ele menciona que um certo homem estava colocando ali uma galinha para chocar. E então ele colocou no meio dos ovos da galinha um ovo de pata. E nasceu um patinho esquisitinho lá no meio daqueles pintainhos. E aquela galinha um dia, ela deu uma volta mais longe e aquele patinho começou a cheirar o ar e sentiu ali um cheiro de água. E nada mais segurou aquele patinho. Nada mais segurou. Ele foi, diz o irmão Brana, ponte, e foi de encontro, cheirando o ar, de encontro com a água, porque dentro dele havia um fundo clamando por aquela água. Nós éramos aquele ovo da águia encontrado lá em cima da rocha e foi colocado debaixo de uma galinha e foi chocado. Isto é, nós nascemos debaixo de certas doutrinas denominacionais. Mas quando nós cheiramos no ar, no programa de rádio, esta mensagem, nós que estamos lá dentro da denominação, quando cheiramos e sentimos um cheirinho de céu nesta mensagem, despertou dentro de nós esse fundo que clamava por esta grande realidade que estamos reunidos aqui nesta noite. Então lá dentro de nós despertou naquele homem interior, que eu creio que foi alcançado, o exterior foi alcançado pela graça, e aquele homem interior alcançado pela soberania de Deus. E então nós despertamos quando cheiramos esse cheirinho de céu nesta mensagem. E hoje, graças a Deus, não importa quanto aquela galinha grite ali em cima daquele barranco para o patinho voltar para lá, ele jamais voltaria para o encontro daquela galinha, porque ele está no lugar justamente que o fundo que estava dentro dele estava clamando. Esse fundo dentro de nós clamava por esta mensagem. E quando ela veio, encheu esse coração, encheu esse gozo. Aquele fundo que estava clamando, então houve um fundo para responder esse clamor. E esse fundo chegou até nós, a mensagem do profeta do século 20. E hoje, pela graça de Deus, nós sentimos então o despertar desta natureza dentro de nós. Um homem interior foi despertado por esta mensagem. E hoje nós estamos aqui justamente sentindo este gozo.
nada mais faz nós voltarmos atrás. Nada mais movimenta nós voltando para o galinheiro. Por quê? Nós sentimos agora realmente o cheirinho do céu e para lá nós estamos indo. Estamos caminhando e caminhando e nada nos deterá. Deus abençoe. Está tudo prontinho, hein? Tá? É. Agora eu estou lembrando de uma coisa, veja. Ontem eu vi um carro, só pode ser descrente, é claro. Aquele homem cometeu potencialmente um crime. Pastor Vanderlei, eu, pastor Edil, o Weber, viu? Vocês devem ter cuidado ali. Quanto mais puder ficar no pátio aqui dentro, melhor, mais seguro. E também, pastor Elias, a polícia não estava lá. Você que é o comandante dela. Essa gente que nos serve aí na época de encontro com tanta boa vontade, não é? Não estava lá. É um perigo tremendo, viu? Isso pode acontecer alguma coisa muito desagradável. Muito desagradável. Talvez até sem retorno, né? Porque acabou que vem, você não sabe o que está dentro da cabeça dele, se é maconha, se é o que é, se é uísque, se é cachaça. Então, vamos ter prudência. Os jovens, principalmente, inclusive, limitar um pouco a brincadeira lá fora. Não é? Sorrir, conversar, tudo bem, mas eu vi coisas ali ontem que estavam excedendo, não é? Uns jovenzinhos lá, viu? Bom, vamos pensar nisso aí para segurar a bênção. Esse aí é Lágrimas. Lágrimas, com conjunto, nunca ouvi. Amém.